Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e vamos a mais uma tiragem de tarô. Lembrando mais uma vez que é uma tiragem coletiva que não tem prazo de validade para terminar com um total de 21 cartas, 3 linhas respectivamente. Então vamos dar início à nossa tiragem e vamos preparar agora para a nossa primeira carta. Vamos lá? Seis de pentáculos ou 6 de ouros. Nove de espadas. Cavaleiro de paus. O dependurado. A lua. Quatro de copas. Dois de copas. Nove de pentáculos ou 9 de ouros. Rainha de copas. Nove de paus. Dois de espadas. A temperança. Ás de pentáculos ou ás de ouros, perdão. O eremita. Oito de paus. O mago.
As de espadas. Sete de copas. Os amantes. Dois de ouros ou dois de pentáculos. E 8 de pentáculos ou 8 de ouros, perdão. E para você que chegou aqui agora, seja muito bem-vinda ou seja muito bem-vindo. Você está no Imperador Tarô 75. O meu nome é Fábio e eu vejo sim, claro, bem claramente, situações em que você se encontra no poder. Exatamente. O que significa isso, Fábio, se encontrar no poder? Esse e se encontrar no poder significa que quando você está de frente com cada pessoa, você mesmo sem abrir a boca, você demonstra superioridade. E não é arrogância, não. Eu não estou falando de arrogância. Eu não estou falando de se considerar melhor do que a outra pessoa. O que eu estou falando é que, energeticamente, quando você se põe à frente de uma pessoa, essa pessoa já vê uma imponência em você. Sem você falar nada, sem você abrir a boca, sem você dizer assim um pio, você não precisa falar nada. Você tem essa imponência. E claro que essa imponência te traz algumas responsabilidades. Por quê? Porque situações, né, que tipo, você chama muito atenção, você está chamando muito atenção, eu vejo isso muito claro aqui no Seis de Pentáculos. Você é uma pessoa que você se dá muito, você é uma pessoa afetuosa, você é uma pessoa carismática, mas também existe, as pessoas estão te assediando demasiadamente. Exatamente. Fábio, que esse papo é esse das pessoas estão me assediando demasiadamente? Sim, as pessoas estão vendo, você está atraindo um novo magnetismo. E nisso, o que acontece? E nisso, claro que quando você vai, né, para sua cama e você vai para descansar, você começa a pensar em várias situações, porque você está conseguindo entender que várias pessoas estão tendo a atração por você e várias pessoas você já percebeu que essas várias pessoas estão indo em direção a você. Olha aqui, olha. Essa é a sua posição no Seis de Pentáculos de poder. No Seis de Pentáculos. A situação que você enfrenta com o assédio de várias pessoas faz, claro, você ficar meio preocupado ou preocupado, né? Por causa daqui, ó. Olha aqui o assédio das pessoas, o Cavaleiro de Paus vindo em sua direção. O que significa isso? Significa que você se tornou uma pessoa muito mais atraente e nisso, essa sua posição de poder faz com que essas pessoas, no caso vestida na energia do Cavaleiro de Paus, venham até você, sim, claro, te dá um trabalhão danado, né? Aqui no 9 de espadas, te dá um trabalhão danado, porque o quê? O que acontece? Você está tranquila, você está tranquilo, eu vejo que você se encontra bem, eu vejo que você se encontra tranquila ou tranquilo, eu vejo que você está vendo a vida numa outra ótica. Bem aqui, olha, você saiu como o dependurado. Você saiu como um arcano maior, significa que você vê a vida de uma outra ótica, exatamente. E que outra ótica é essa, Fábio, que você está falando que eu estou vendo? Você está vendo, o que acontece com você? Você olha a vida com tudo aquilo que você passou anteriormente. Você cria um cinema nostálgico, bem aqui na Lua, que é um outro arcano maior. E isso significa o quê? Fábio, tem dois arcanos maiores. O que significa isso? Significa que energeticamente você
está vendo a vida de uma forma diferente por um longo período de tempo. Um longo. Anos, Fábio, sim, anos. Anos vão se passar. E você vai ficar reprisando o seu passado. E quando você reprisa o seu passado, te traz uma memória de quê? Te traz uma memória de todo o ensinamento que você teve até hoje sobre a pessoa que estava com você. Então, hoje você se torna uma pessoa muito mais seletiva ou seletivo e você não aceita, olha aqui, você não aceita menos do que 99 hoje, porque hoje você já provou 100% e 99 já não serve mais para você. Não serve. Então, situações de relacionamento, bem aqui, olha, tá vendo? Pessoas que vêm até você, pessoas que chegam próximo até você, você começa a pensar assim, não sei, acho que não sei se vale a pena chegar perto. Eu não sei se vale a pena apostar todas as minhas fichas nessa pessoa como eu apostei no passado. Por que você pensa nisso hoje? Existe um porquê da questão, tá? Um porquê da questão. Energeticamente falando, mostra sim que hoje, primeiro, você se tornou mais atraente como pessoa, porque você passou por um processo muito violento de recuperação de si própria ou de si próprio, de recuperação da sua própria consciência, da sua alma, da sua pessoa como você é, da sua nova versão. Você teve que fazer uma mudança e essa mudança tornou você uma pessoa muito mais criteriosa. E quando eu falo uma pessoa muito mais criteriosa, não significa que você está querendo um impossível, não é um impossível. Mas hoje você começa a analisar os seus passos antes de pensar em cometer algum tipo de erro que faça com que você já se torne infeliz mesmo antes de começar. E nisso eu vejo aqui, olha, você no 9 de pentáculos controlando muito mais as suas emoções aqui na Rainha de Copas. Eu vejo você se sentindo muito bem, muito tranquila ou muito tranquilo estando com você mesma ou com você mesmo, controlando os seus sentimentos, vigiando os seus sentimentos de perto. Então você está tendo o domínio dos seus sentimentos e você não está se entregando por pouca coisa. Lembrando que você precisa ter o controle disso e não ser escrava ou escravo disso. Por que você está falando isso, Fábio? Porque eu vejo duas energias de bloqueio em você em indecisão. Bem aqui, olha, no 9 de paus e no 2 de espadas. Duas cartas de bloqueio e indecisões sobre o quê? Sobre a questão dos seus sentimentos. Uma carta de fogo bloqueada, uma carta de espada elemento ar elemento mente, bloqueada. Então significa que 9 de pau significa o seu desejo, significa o fogo, uma carta de fogo, o seu fogo se mostra na defensiva. Ou uma outra carta, uma carta de espadas, ar elemento mente, a sua mente, nós estamos agora falando da sua mente, bloqueada, bloqueado. Por você mesmo, com medo de quê? De poder arriscar, com medo de poder se dar a chance. Eu entendo que até um certo momento mostra sim que você precisa de um tempo para que você possa avaliar, mas não se sinta como esse 2 de espadas, que você fala assim, estou fechada para balanço, estou fechado para balanço, não quero ninguém. Não é assim que funciona. Deixa as coisas fluírem de forma natural. Deixa a vida se encarregar, que as situações boas vão aparecer e você não precisa ficar fechada ou fechado feito um cadeado.
A situação mostra, a espiritualidade mostra que sim, existe uma conexão muito boa que está vindo por aí, a temperança. A temperança existe sim uma conexão entre dois seres, sim, uma conexão muito boa, muito bonita, muito madura, um novo capítulo bem aqui no Ás de Pentáculos se inicia. No Ás de Pentáculos ou Ás de Ouros se inicia um novo capítulo com uma unidade sentimental e emocional muito mais equilibrada do que antigamente. Exatamente. E hoje eu vejo você com muito mais prudência aqui no Eremita. Se lembre que o Eremita é uma carta de quê? É um arcano maior. E o Eremita não traz somente a prudência e a sabedoria, como o que? Ó, a sagacidade. Olha a cobra aqui embaixo. A sagacidade. Então, o que está acontecendo? Você entra dentro de o quê? De um novo ciclo, com o equilíbrio emocional da temperança e a sabedoria e a prudência, a sagacidade do quê? Do eremita. Você, no primeiro momento, você entra correndo? Não, você não entra correndo, porque você entra o quê? Na carta energética de um arcano maior, que é o quê? Que é o eremita. Esse eremita te traz uma posição de tempo e espaço que você não anda correndo e nem quer andar correndo, você quer analisar, você está indo devagar. Você seduz e é seduzida ou seduzido de uma forma lenta, de uma forma tranquila, de uma forma, como podemos dizer, quase que homeopática. Exatamente, devagar se vai ao longe, devagar se vai ao longe. E quando você atingiu o longe, claro, a espiritualidade mostra que você está com o quê? Com a corda toda. E detalhe, você tem muitas opções, tá? Não é pouco não. Aqui, ó. 8 de paus. O 8 de paus me mostra uma carta de fogo, uma carta energética de fogo, lembrando que 8 é um número de recomeços, de reconquistas, de renascimento com muitas opções. Uma carta de fogo potencializando outra carta como o mago, que o mago diz que você nunca teve tão sedutora ou tão sedutor quanto antes. E olha a cor das cartas, duas cartas de fogo, um arcano maior e uma carta de recomeço com a corda toda. Então sim, você está muito mais sedutor ou sedutor, você está muito mais atraente do que antes. Você está exalando o desejo por onde você passa. Exatamente isso. Mesmo que você não queira, toda a sequência das cartas mostram que vamos dizer assim, a energia do desejo te acompanha até o momento aqui agora que você está vendo esse vídeo. A energia do desejo te acompanha. Sim. E como é que você está? Como é que você, Fábio, fala que a energia do desejo me acompanha? O que faz você ter essa certeza que esse desejo, essa energia do desejo me acompanha? Bem aqui. Uma carta do Ás de Espadas. Lembrando que espada é elemento ar e ar é elemento o quê? É mente. E olha como essa espada tá reta e olha esse céu azul. Mostra a certeza que os seus sonhos, todos eles, tá? Podem ser sim realizados. Porque você tá aqui, olha. Os amantes significam escolhas. E não só escolhas em questões do sentimento, em questão de todas as partes da sua vida. Todos os campos da sua vida que também envolve o que? Seus sentimentos. E tanto como eu falei que mostra questões do desejo, que mostra os amantes, mostra, claro, os desejos a serem conquistados. E o mais interessante de tudo isso é que quando aparecem os amantes, do lado me aparece uma carta do 2 de pentáculo, do 2 de ouros, mostrando que essas suas escolhas têm que ser muito bem administradas, porque muita coisa vai vir para você. Muitas coisas.
a sua horta vai chover muito. Por isso que aqui mostra o quê? Um gerenciamento com várias coisas ao mesmo tempo para se fazer. Exato. Muitas pessoas vão vir até você, talvez uma, duas, três, quatro, cinco pessoas vão querer te seduzir ao mesmo tempo, e aqui mostra que você tem que gerenciar. Você tem que gerenciar, e olha aqui, olha, mais uma carta de recomeço, 8 de pentáculos ou 8 de ouros, mostrando o quê? Uma pessoa trabalhando. O que que significa isso? Tudo uma questão de trabalho e gerenciamento. Tá vendo aqui um gerenciamento e outro gerenciamento sobre questões ligadas ao relacionamento ou escolhas que você está fazendo. Pode ser no campo do amor, como também pode ser no campo material, porque nós temos 2 de pentáculos e 8 de pentáculos. Então, eu peço a você que, claro, você vai ter muitas opções pela frente se já não está tendo no momento, sim, está tendo no momento muitas opções. E eu quero lembrar que todas essas opções que você está tendo, que você gerencie da melhor forma possível, porque a espiritualidade pede aqui no 2 de pentáculos e no 8 de pentáculos que você gerencie e você planeje, ou tenha um planejamento, né, dentro dessa administração, todas dessas escolhas, para que você não se agrida, para que você não se sinta insatisfeita. E se, claro, se você desejar estar como você está, continue, porque lembrando mais uma vez que o livre-arbítrio é uma ferramenta energética espiritual para que seja usada dentro dessa bússola energética espiritual que eu estou mostrando para que você faça o quê? Para que você tenha, sim, a sua melhor escolha para escolher o seu melhor caminho. Exatamente isso, pessoal. Gostaria de agradecer mais uma vez a todos e vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau. Gratidão a todos.